Naquela noite de inverno rigoroso no interior da Alemanha, os salões da mansão Volkow reluziam com ouro, cristal e conversas afiadas. Dmitry Volkow, o magnata russo que construíra um império sobre gelo e aço, havia reunido a elite europeia para uma noite de celebração. Políticos poderosos, empresários influentes, banqueiros, embaixadores e até algumas celebridades estavam presentes. Todos queriam estar onde Dmitry estava, mesmo que ele não dissesse uma única palavra além do necessário. Dmitry era conhecido por seu olhar cortante e por nunca demonstrar afeto. Raramente sorria, e nunca perdoava. Sua reputação era temida, sua fortuna incontestável. A mansão, iluminada por candelabros centenários e decorada com tapeçarias czaristas, era palco de uma noite impecavelmente silenciosa, até que ele se levantou. Ergueu a taça com um leve tilintar. Todos se calaram, atentos. Seus olhos varreram a sala. E então, com a frieza habitual, anunciou: "Esta noite, teremos uma convidada especial. Alguém que já foi parte desta casa, mas em outra condição. Quero que todos recebam. Helena Petrova." Um segundo de silêncio. Depois, um riso contido se espalhou pela sala como fogo em papel. Alguns trocaram olhares de escárnio. Outros sussurraram comentários venenosos. Uma faxineira? Naquela noite? Naquele salão? Ele está brincando? Cochichou Lara Ivanova, segurando o riso com elegância forçada. Talvez seja uma performance, disse um influenciador alemão com um sorriso cínico. Ou uma lição de humildade teatral, ao estilo Volkow, acrescentou Gregor, o político de terno cinza, com uma sobrancelha arqueada. Mas Dmitry não sorriu. Apenas se sentou, encarando a porta com uma calma inquietante. Ninguém entendia. E Helena? Aquela mulher simples, que desaparecera anos atrás, sem deixar rastros? Enquanto garçons serviam caviar negro e vinhos raros, a tensão no ambiente crescia. Todos queriam saber, por que Dmitry, tão calculista e implacável, traria uma ex-faxineira para um evento tão seletivo? Seria vingança? Loucura? Ou algo ainda mais estranho? A porta principal permaneceu fechada por longos minutos. Mas o nome dela já ecoava, quebrando a perfeição da noite como uma rachadura no gelo. O relógio marcava exatamente 20h47 quando as portas principais da mansão se abriram com um leve rangido. O som ecoou pelo salão silencioso, como se o próprio tempo tivesse parado. Todos os olhos se voltaram para a entrada, esperando ver uma mulher simples, talvez tímida, com roupas modestas e gestos inseguros. Mas o que entrou foi outra coisa. Helena Petrova surgiu envolta em um vestido azul profundo, com brilhos sutis que captavam a luz dos candelabros como estrelas em movimento. Seu cabelo, antes sempre preso de forma prática, agora caía em ondas suaves sobre os ombros. A maquiagem era discreta, mas realçava a força dos olhos que, sem hesitar, encaravam a sala inteira. Sua postura era firme, mas leve. Andava como quem sabe exatamente onde pisa. Um silêncio cortante tomou conta do salão. Os risos sumiram. Os sussurros evaporaram. Os copos pararam no meio do caminho. Até a música de fundo pareceu perder o compasso por um segundo. Dmitry se levantou. Sim, o próprio Dmitry Volkow,
que mal apertava a mão de ministros, caminhou até ela com passos lentos e decididos. Parou diante de Helena. Não havia sorriso em seu rosto, mas seus olhos, sempre frios como aço, agora exibiam algo estranho: respeito? Culpa? Gratidão? Seja bem-vinda, Helena, disse ele, com voz firme, mas baixa. Obrigada, Dmitri, respondeu ela, com um leve aceno de cabeça. A troca de palavras foi breve, mas o impacto foi devastador. Todos os presentes trocaram olhares confusos. Lara Ivanova apertou o braço de seu marido, que apenas observava em silêncio, tentando entender o que via. Vadim, o sobrinho de Dmitri, franziu a testa. Ele nunca ouvirá esse nome. Quem era essa mulher que fazia o homem mais poderoso da sala se levantar? E, principalmente, por que ninguém sabia disso antes? Enquanto Helena era conduzida ao centro do salão por Dmitri, os sussurros recomeçaram, desta vez cheios de nervosismo. Uma faxineira com postura de rainha. Uma presença impossível de ignorar. E uma pergunta que pairava no ar como uma fumaça densa. Quem diabos era Helena Petrova, realmente? Lara Ivanova observava Helena com os olhos semicerrados, como quem tentava decifrar um enigma. A sociolite ucraniana, acostumada a analisar pessoas com um único olhar, sentia algo profundamente fora do lugar naquela cena. Faxineira ou não, nenhuma mulher entra num salão daqueles com tamanha segurança sem ter história. E ninguém fazia Dmitri Volkov se levantar. Ninguém. Gregor, sussurrou ela para o marido, o político moldavo de expressão calculada, essa mulher não apareceu aqui por acaso. Há algo pessoal entre eles. Gregor, que até então parecia apenas curioso, se virou para ela com um olhar mais atento. Dmitri jamais deixaria algo pessoal interferir em uma noite como essa. A menos que seja importante, ou perigoso. Enquanto Helena conversava com dois diplomatas franceses, que pareciam mais intimidados do que interessados, Lara puxou discretamente o celular e mandou uma mensagem para uma antiga amiga que trabalhava com registros de empregados de longa data no consulado russo. Minutos depois, em meio a brindes, risadas forçadas e cochichos sufocados, uma resposta chegou. Era curta, mas devastadora. Helena Petrova, governanta e babá na casa dos Volkov por quase 10 anos. Saiu abruptamente em 1994. Mais nada registrado. Lara compartilhou a mensagem com Gregor, que leu com as sobrancelhas erguidas. Isso significa que ela cuidou de Dmitri quando ele era menino, e sumiu da história da família logo depois. Lara agora encarava Helena como se visse um espectro do passado. Se ela estava lá naquela época, ela viu tudo. Talvez mais do que qualquer um. E Dmitri sabe disso. Gregor, visivelmente desconfortável, soltou um comentário sombrio. Lembra dos rumores sobre o irmão dele? O mais novo, que morreu misteriosamente. Isso foi em 1994. Lara gelou. A linha do tempo se encaixava como peças de um quebra-cabeça manchado. O olhar entre Dmitri e Helena não era só respeito. Era um elo carregado de história. No salão, Helena sorria gentilmente para uma senhora alemã. Mas atrás daquele sorriso havia algo escondido. Algo que poderia mudar tudo o que os presentes acreditavam saber sobre os Volkov. O jantar prosseguia com sofisticação,
mas o clima estava longe de leve. As conversas estavam baixas, as risadas contidas, e todos os olhares ainda se voltavam, vez ou outra, para Helena, que agora ocupava um lugar de destaque à mesa, próxima de Dmitri. Era impossível ignorá-la, não apenas pela sua presença marcante, mas pelo silêncio tenso que sua figura carregava. O som dos talheres sobre porcelana fina preenchia o ar até que uma conversa inocente, quase banal, descambou para um momento revelador. Dmitri, você é filho único, certo? Perguntou um banqueiro alemão, em tom despreocupado, tentando puxar assunto. Dmitri parou por um instante, segurando a taça de vinho no ar. Um silêncio seco caiu sobre a mesa. Os olhos de Helena, antes voltados para o prato, abaixaram lentamente. Seus dedos se entrelaçaram no colo. Não. Dmitri respondeu, com voz baixa, mas firme. Eu tive um irmão. Alguns rostos se viraram, surpresos. Outros fingiram não ouvir. A maioria apenas esperava que ele continuasse. Dmitri pousou a taça e concluiu. Ele morreu, quando éramos crianças. A tensão se espalhou como fumaça. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Lara Ivanova olhou rapidamente para Gregor, que agora encarava Dmitri com mais atenção. E Helena manteve os olhos fixos na toalha de linho branco. Seus ombros pareciam mais pesados do que antes. No canto do salão, encostado discretamente perto das colunas de mármore, Anatoly, o ex-segurança da casa Volkov, agora motorista particular, observava tudo sem dizer uma palavra. Seus olhos não saíam de Helena. Ele parecia saber exatamente o que aquela lembrança havia desencadeado nela, e também em Dmitri. Lara percebeu o olhar tenso de Anatoly e se aproximou da mesa de sobremesas, de onde tinha melhor visão dele. Ela notou a expressão endurecida do velho segurança. Seus lábios estavam cerrados, mas sua mão tremia levemente ao servir-se de café. Você viu tudo, não viu? Ela murmurou para si mesma. A morte do irmão de Dmitri não era uma lembrança distante. Era uma cicatriz viva. E, claramente, Helena e Anatoly sabiam mais do que qualquer um naquele salão estava preparado para ouvir. Algo terrível tinha acontecido naquela casa, e aquela noite estava apenas começando a desenterrar segredos enterrados há décadas. Após o jantar, quando os convidados já circulavam pelos salões com taças de conhaque e olhares ainda desconfiados, e Helena se levantou silenciosamente e se dirigiu ao jardim interno da mansão. Lá fora, a neve começava a cair devagar, pintando de branco as rosas apagadas pelo inverno. Dmitri, notando sua saída, a seguiu poucos minutos depois. Encontrarão-se sob a sombra de uma estátua de mármore. Ninguém mais ali. Apenas o som distante da música de cordas e o vento frio da noite. Não foi prudente mencionar seu irmão, disse Helena, olhando o céu. Mas talvez tenha sido inevitável. Dmitri encostou-se à mureta. Estava visivelmente tenso. Foi um comentário casual. Nada mais. Mentira. Ela se virou para ele. Você nunca fala dele. A não ser que a culpa esteja crescendo de novo. Ele cerrou o maxilar. Não venha me julgar. Você sabe o que aquele homem era capaz de fazer. Meu pai. Eu vi o que ele fez, Dmitri. A voz de Helena tremeu,
mas permaneceu firme. Eu estava lá naquela noite. Eu ouvi. Eu encontrei o corpo. E fui silenciada. Por um instante, o silêncio os envolveu como uma parede. Dmitri fechou os olhos, o peito subindo e descendo com dificuldade. Por que você voltou agora? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Porque não se esconde a verdade para sempre. Seu pai destruiu seu irmão, e destruiu você. Você se tornou uma sombra dele, Dmitri. Mas ainda pode sair disso. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, um som abafado de passos apressados os interrompeu. Anatoly se aproximava, ofegante. Dmitri, senhor, houve um problema. Alguém ouviu parte da conversa. E já está se espalhando entre os convidados. Dmitri empalideceu. Do outro lado do vidro, os murmúrios aumentavam, os olhares se multiplicavam. Lara, com o celular na mão, trocava palavras baixas com um jornalista. Maldição, sussurrou Dmitri. A noite perfeita se partia em pedaços. O passado que ele tentara esconder havia décadas agora escorria pelos corredores de sua própria casa, escancarando feridas que nunca cicatrizaram. E Helena o olhou com compaixão amarga. A verdade sempre encontra uma saída, Dmitri. Mesmo quando ninguém está pronto para ouvi-la. Enquanto os corredores da mansão fervilhavam com cochichos e teorias, Vadim Volkov, sobrinho de Dmitri, observava tudo de longe, com os olhos estreitos e um sorriso quase imperceptível nos lábios. Ambicioso, calculista e sempre à sombra do tio, Vadim via naquela confusão uma chance de finalmente subir ao topo, e eliminar quem considerava um obstáculo improvável, Helena Petrova. Ele a encontrou no corredor lateral da biblioteca, onde ela buscava alguns minutos de silêncio. A luz baixa refletia nos quadros antigos, e os ecos do escândalo no salão ainda podiam ser ouvidos, distantes. E Helena, disse ele, com um tom educado demais para ser sincero. Finalmente a sós. Ela se virou devagar, sem medo, sem surpresa. Vadim. Pensei que só falasse com herdeiros e acionistas. Ou será que também fala com faxineiras? Falo com qualquer um que esteja atrapalhando meus interesses. Ele sorriu, falso. E você está começando a atrapalhar demais. E Helena cruzou os braços, sem recuar. Então diga logo o que quer. Vadim tirou de dentro do paletó um envelope fino. Colocou-o sobre a mesa de canto. Fotos. Cópias de arquivos antigos. Nada ilegal, mas comprometedores. Digamos que mostram um lado seu que Dmitri talvez prefira não conhecer. Ou, quem sabe, mostrar à imprensa. A escolha é sua. Ela não tocou no envelope. Apenas olhou, como se fosse algo inofensivo. Isso não vai me fazer recuar, disse ela, com voz firme. Eu já sobrevivi a ameaças maiores. Inclusive dentro desta casa. Vadim estreitou os olhos. Não sei qual é o seu jogo, mas você está cavando o próprio túmulo. Eu não estou aqui por vingança, Vadim. Ela deu um passo à frente. Estou aqui por justiça. E nada, nem chantagens baratas, nem você, vai me parar. Vadim se aproximou com os punhos cerrados, mas hesitou. A postura dela era inquebrável.
Pela primeira vez, ele sentiu que talvez estivesse diante de algo, ou alguém, muito além do seu controle. Enquanto ele saía, frustrado, Helena pegou o envelope, o abriu, olhou uma das fotos, e sorriu. Ele não fazia ideia do que estava por vir. O salão principal, agora em silêncio quase sepulcral, estava cheio de rostos tensos e olhares inseguros. O escândalo havia transformado a noite de gala em um campo minado emocional. Dmitri permanecia próximo à lareira, visivelmente perturbado, enquanto os convidados murmuravam entre si, formando pequenos círculos de suspeita e julgamento. E Helena caminhou até o centro do salão com passos lentos, mas decididos. Nas mãos, um envelope antigo, amarelado pelo tempo, selado com um laço de tecido vermelho. Anatoly a acompanhava de longe, observando com olhos de quem sabia que, após aquilo, nada mais voltaria a ser como antes. Ela subiu 2 degraus do pequeno palco onde antes uma orquestra tocava valsas discretas. A música havia parado. Agora, apenas a verdade falaria. Esta carta, começou Helena, com a voz calma, porém firme, foi escrita por Alexei Volkov, irmão mais novo de Dmitri. Poucos de vocês sabiam da existência dele. Ainda menos sabiam do que realmente aconteceu. Lara Ivanova, sentada ao lado de um copo de espumante intocado, arqueou as sobrancelhas, sentindo o peso de algo que atravessava décadas e vaidades. Gregor, ao seu lado, já levantava discretamente o celular, mandando mensagens. E Helena abriu a carta com cuidado, como se tocasse um pedaço de vidro quebrado. Leu em voz alta. Se esta carta for lida um dia, é porque algo deu errado. Pai me bateu de novo hoje. Disse que se eu contasse a alguém, me mandaria embora como fez com Helena. Mas eu não aguento mais. O salão congelou. Algumas senhoras taparam a boca. Um empresário alemão deixou o copo cair. Dmitri não sabe de nada. Ele só tenta sobreviver. Como eu. Como todos aqui. Mas alguém precisa falar a verdade. Talvez um dia, a verdade me proteja. E Helena terminou de ler e ergueu os olhos marejados. Essa carta estava escondida atrás do fundo falso do baú de brinquedos. Eu a encontrei antes de ser expulsa da casa. Guardei por 30 anos, com medo, com vergonha, mas também com esperança. Lara, antes segura e indiferente, agora se via em choque. As palavras do menino ecoavam em sua cabeça como marteladas. Ela olhou para Gregor, esperando alguma reação. Isso não pode ser divulgado, sussurrou ele, tenso. Nossos acordos com Dmitri, a campanha, isso pode nos arruinar. Mas era tarde. A verdade já estava no ar. E o passado não podia mais ser enterrado. E Helena desceu do palco com o envelope nas mãos. Ninguém a impediu. Ninguém ousou. A mulher que antes fora ignorada agora era a voz do menino que nunca teve chance de falar. A revelação da carta havia abalado os alicerces da noite, mas o golpe mais profundo ainda estava por vir. Nas horas seguintes, enquanto os convidados se dispersavam e a mansão entrava em um silêncio desconfortável, Dmitri se isolou no antigo escritório de seu pai. Um cômodo escuro, com estantes de madeira escura e cheiro de couro antigo. Era ali que ele evitava entrar desde a morte do velho Volkov. Mas aquela noite não permitia mais fugas. E Helena o encontrou ali,
sentado à escrivaninha, encarando uma pasta preta sobre o tampo. Ela entrou sem dizer palavra. Anatoly, que vigiava a porta, apenas assentiu, como se soubesse que aquele encontro precisava acontecer sem interrupções. Você sabia disso? Dmitri perguntou sem levantar o olhar, os olhos fixos em um documento aberto. Que meu pai havia mudado o testamento. Não. Respondeu ela, suavemente. Eu nunca quis nada dele, nem mesmo perdão. Só queria manter vocês dois seguros. E falhou, ele murmurou, com um nó na garganta. Você falhou com Alexei. E Helena se aproximou, sentindo o peso daquelas palavras. Sim. Eu falhei. Mas não porque escolhi. Eu fui ameaçada, expulsa. Ele me proibiu de ver vocês. Eu carreguei essa culpa todos os dias. Dmitri finalmente levantou os olhos. Eles estavam úmidos. Pela primeira vez em décadas, a máscara caía. Ele deixou metade de tudo para você e Helena. Não por bondade, mas por medo. Ele sabia o que havia feito. Sabia que você poderia contar. Eu nunca quis sua fortuna, Dmitri. Só a verdade. Dmitri se levantou. Respirou fundo. Então é isso que você terá. Eu vou honrar o testamento. Não por ele. Mas por Alexei. Por mim. Por você. E Helena assentiu, emocionada, mas contida. O peso daquele momento era maior que qualquer valor em dinheiro. Era a reparação de uma história quebrada. Naquela noite, não houve celebração. Mas havia um começo. A verdade agora era conhecida. E com ela, vinha algo novo, responsabilidade. Vadim, do lado de fora, ouvia tudo. Seus planos desmoronavam. Ele entendia, enfim, que perderá não para uma mulher, mas para a verdade que ela carregava. O dia seguinte amanheceu frio, com o céu cinzento cobrindo a cidade como um véu de luto. Mas dentro da mansão Volkov, era como se o mundo estivesse sendo reorganizado. Dmitri, vestido de terno escuro e expressão pesada, caminhava pelos corredores silenciosos como um homem prestes a se despir de um título que não lhe cabia mais. Às 10 horas da manhã, diante de uma multidão de repórteres, câmeras e microfones ansiosos, ele surgiu nos degraus da entrada principal. A mansão, outrora símbolo de poder e prestígio, agora servia como palco de uma confissão pública. Eu, Dmitri Volkov, renuncio hoje à presidência da Volkov Industries. Disse, a voz firme, mas com os olhos marcados pelo cansaço. Minhas conquistas não justificam os silêncios que carreguei. Nem as verdades que permiti esconder. Meu irmão, Alexei, merecia justiça. E agora, ele a tem. O mundo assistiu, perplexo. Não era comum ver um dos homens mais ricos da Europa deixar tudo com tão poucas palavras e com tanta dignidade. Enquanto isso, Vadim, tentando salvar o que restava de sua ambição, foi desmascarado ao tentar vender documentos falsificados sobre a herança de Helena a uma agência estrangeira. Dmitri não hesitou, o expulsou formalmente da empresa e da família. Com um único telefonema, Vadim deixou de ser um Volkov. E pela primeira vez ninguém se opôs. Na ala oeste da mansão, Lara Ivanova arrumava suas malas em silêncio.
Gregor tentava argumentar, mas ela já não ouvia. O escândalo, a corrupção, a frieza, tudo havia revelado uma vida vazia e construída sobre aparências. Ela partiu sozinha, deixando para trás um casamento que nunca foi verdadeiramente seu. Poucos dias depois, uma placa foi afixada discretamente no portão da propriedade. À venda. A mansão Volkow estava oficialmente no mercado. Uma era havia terminado. E Helena, por sua vez, encontrava-se na pequena biblioteca da ala leste, onde agora morava temporariamente. Em cima da mesa, pilhas de cartas. Eram de estranhos. De mães, filhos, órfãos, mulheres de outros países que viram a entrevista de Dmitri, que ouviram sua história, que choraram ao ouvir o nome Alexei. Você deu voz ao silêncio de muitos. Obrigada por não se calar. Por sua causa, denunciei meu padrasto. E Helena lia cada carta com lágrimas discretas, mas constantes. Pela primeira vez, o mundo a via, e mais importante, ouvia. O sol da manhã iluminava suavemente as paredes da nova sede da Fundação Esperança Renascida, um espaço modesto, mas cheio de vida, no coração da cidade. E Helena Petrova, agora mulher de missão clara e coração aberto, organizava os últimos detalhes para a inauguração oficial da instituição dedicada a ajudar órfãos e mulheres em situação de vulnerabilidade, aqueles que, como ela e Alexei, precisavam de uma voz e de um abraço. Os primeiros convidados começaram a chegar, entre eles Dmitri Volkow. Ele não vinha mais como um magnata temido, mas como voluntário comprometido, disposto a doar seu tempo e recursos para reconstruir o que o passado havia destruído. Ao ver Helena, Dmitri sentiu um nó no peito. Ela estava radiante, vestida com um elegante vestido branco que simbolizava paz, renovação e esperança. Seus olhos encontraram os dele com uma expressão serena, livre de rancor e cheia de compreensão. Você fez mais do que todos nós, disse Dmitri baixinho, enquanto caminhavam pelo salão decorado com simplicidade e afeto. Só fiz o que precisava ser feito, respondeu Helena, com um sorriso sincero. O evento foi marcado por discursos emocionados, histórias de superação e agradecimentos que enchiam o ambiente com uma energia contagiante. Pessoas que haviam perdido tudo encontraram ali um novo começo. Crianças que nunca tiveram voz, agora cantavam em coro, enquanto mulheres que haviam sofrido calavam o medo e encontravam força. No auge da cerimônia, Helena foi convidada a entrar no grande salão para receber o reconhecimento de todos. Quando suas portas se abriram, ela caminhou lentamente, digna e confiante. Os convidados se levantaram em silêncio. Não havia espanto ou incredulidade, apenas respeito profundo. Um silêncio reverente tomou conta do ambiente, como se cada pessoa presente reconhecesse, naquele instante, o poder da coragem, da verdade e da redenção. E Helena sorriu levemente, os olhos brilhando, e soube que, finalmente, tinha encontrado seu verdadeiro lugar. Dmitri, ao seu lado, sentiu uma paz que jamais conhecera antes. A jornada deles não terminava ali, mas começava uma nova etapa, juntos, pelo que importava de verdade. E naquele silêncio, tão cheio de significado, nasceu uma esperança que ninguém poderia mais apagar.